A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus venha abençoar a todos com muita saúde, muita paz, alegria. Eu vou deixar um versículo da Bíblia aos irmãos, que os irmãos venham meditar, que se encontra lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisas algumas sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmão, estamos vivendo um período difícil diante da nossa vida aqui na terra. Muitas enfermidades, muitas tribulações dentro de nossa casa, com nossos filhos, com nossas descendências. E cada dia que se passa, está piorando, a gente sente sentido de piorar, as coisas estão cada dia mais. Mas tudo que acontece nas nossas vidas, Deus ele nos avisa antes de acontecer. Tudo. Muitas das vezes, irmão, nós somos prejudicados no decorrer da nossa história. Muitas das vezes é porque nós tomamos as nossas próprias decisões. Muitas das vezes é porque nós não ouvimos a voz de Deus através da vida de um irmão. Muitas das vezes Deus ele manda irmãs cheios de Deus nos direcionar, mas o nosso orgulho, o nosso saber mais, impede de nós ser abençoados. Muitas das vezes, nós se prejudicamos aqui na terra com decisões erradas, é porque nós achamos que sabemos mais que Deus. E é perigoso no decorrer da nossa história, porque as decisões que nós tomamos, que não é da vontade de Deus, futuramente vai nos prejudicar. Não estou aqui falando para nós concordar com tudo que nossos irmãos falam. Nós temos que ter um discernimento e pegar o que é bom para nós. Eu falo com vários irmãos e pego o que é bom para mim. Muitas das vezes nós sofremos aqui na terra é por causa da falta de humildade que há em nós. É por nós achar que nós sabemos mais que todo mundo. E as consequências vêm. Muitas das vezes nós se perdemos. É porque nós não damos crédito. Muitas das vezes é um irmão que nós achamos que não é lícito. E muitas das vezes Deus quer mostrar que o orgulho em nossas vidas impede de nós ser abençoados. Porque Deus ele usa uma jumenta para falar. Por que Deus ele não pode usar um bêbado para nos advertir? Por que Deus ele não pode usar um drogado e assim sucessivamente? Deus ele pode tudo. E Deus ele usa na nossa vida aquilo a qual nós nem queremos que seja usado. Por causa do nosso orgulho. Deus ele quer quebrar o nosso orgulho. Muitas das vezes nós achamos que buscamos mais. Muitas das vezes nós achamos que nos consagramos mais. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos acima do nosso irmão. Porque eu oro mais. Porque eu me consagro mais. Porque eu tenho uma vida de intimidade mais com Deus. O que agrada a Deus, irmão,
é o coração contrito e quebrantado. Davi, nos seus salmos, principalmente no 51, Deus ele não se agrada de vários sacrifícios. Deus ele se agrada de um coração contrito e quebrantado. A Bíblia fala que tinha um fariseu que quando orava, batia no peito e dizia: Senhor, eu dou o dízimo. Senhor, eu te busco, com aquele orgulho, com aquela soberba de querer ser melhor, mais que os outros. Mas Deus conheceu o coração. Deus conhecia os pensamentos, a mente. E tinha um cobrador de impostos. Estava ali se humilhando, ao qual não era digno nem de olhar os céus. E ele se humilhava e invocava o nome do Senhor, sem orgulho, mas com toda humildade, com todo o quebrantamento de coração. Quando Deus escolheu Mateus, irmão, o colhedor de imposto, é porque Deus sabia da capacidade dele. Muitas das vezes os nossos casamentos não vai dar certo, ou muitas das vezes nós se perdemos no meio do caminho, é porque nós nunca teve direção de Deus, nós nunca teve humildade para perguntar a Deus se é de Deus. Muitas das vezes os nossos relacionamentos no namoro não dá certo, é porque nós não ouvimos a voz de Deus. É porque nós deixamos Deus de lado. E todas as decisões que nós tomamos dentro das nossas vidas sem direção de Deus, nós vamos se perder. E Deus ele usa. Antes de acontecer o mal nas nossas vidas, Deus ele avisa de várias as formas, para que esse mal não venha a acontecer diante das nossas vidas. Agora cabe a nossa decisão. Muitas das vezes nós estamos perdendo, é porque nós queremos saber mais. É porque nós se achamos mais inteligentes que os outros. E Deus é tão extraordinário que Deus coloca um pequenininho, um que ele não dá nada, um que a sociedade não dá nada, um que a sociedade olha com um olhar de julgamento para nos despertar, para nos orientar, para nós tomar a decisão correta e verdadeira diante da sua face. Tudo que acontece de errado na nossa vida, irmão, não é culpa de Deus. É nossa culpa. Porque se nós for fazer uma análise das coisas que acontecem de errado, nós nunca perguntamos a Deus se é de Deus. Nós nunca pedimos a Deus uma resposta. Existem coisas erradas no decorrer da nossa história, ou até no andamento da nossa história, porque nós continuamos sendo desobedientes a Deus, no sentido de não querer a sua opinião, no sentido de não querer a sua orientação. E o caminho do desobediente, irmão, é sofrimento eterno. E quando eu falo esse sofrimento eterno, eu não estou falando de um sofrimento que a pessoa morre, não, eu estou falando aqui na terra mesmo. É sofrimento de angústia, de depressão, de tristeza. Todas as pessoas que tomam decisões que não é da vontade de Deus passam por esse tipo de sofrimento. É depressão, é tristeza, é angústia, é a falta da alegria.
Nós estamos passando por um período difícil, a qual um quer saber mais que os outros, um quer ser mais sábios que os outros. Nós estamos passando por um período a qual nós não queremos opinião de ninguém. É que nós sabemos mais, é que nós entendemos mais. E pela experiência que eu estou tendo com Deus nesses últimos anos, através de Deus enviar servas de Deus na minha vida, é que o segredo para as pessoas, que o segredo para nós ter sucesso, é primeiramente nós reconhecer que sem Deus, sem direção, sem orientação do nosso Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Tudo que nós for fazer na nossa vida tem que ter orientação, tem que ter direção de Deus. Volto a dizer, nós sofremos aqui na terra é porque nós achamos que sabemos mais que Deus. Nós sofremos aqui na terra é porque nós achamos que sabemos mais que os nossos irmãos. O segredo para nós ser felizes aqui na terra é confiar sim em Deus. É depositar todos os nossos projetos de nossa vida na mão de Deus. Enquanto nós querer resolver das nossas formas, nós vamos se perder no meio do caminho, em todos os sentidos. Na nossa vida pessoal, no nosso casamento, com nossos filhos, no nosso trabalho. Nós sempre vamos andar para trás. Mas a partir do momento que nós tomamos a decisão e colocar na mão do Altíssimo, do soberano Deus, crendo que através do nome do nosso Senhor Jesus Ele vai resolver, nós vamos ter sucesso aqui na terra. Amós ele escreve lá no capítulo 3, versículo 7, que tudo que vai acontecer, Deus ele vai avisar. Basta nós ter humildade para nós compreender e para nós entender essas coisas. Basta nós ter humildade para nós cada dia ouvir a voz do Senhor. Que Deus venha abençoar todos com muita saúde, muita paz e alegria no coração.